Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares aonde chegamos. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 1º de outubro de 2022, dia 4 de Av de 5.782, 5 dias antes do dia 9 de Av, no qual tantas desgraças aconteceram ao povo judeu. E vamos diretamente às nossas manchetes. Começamos com uma excelente notícia. Depois de alguns anos, finalmente, progresso no relacionamento com o Líbano. As relações com a Jordânia também melhoram, mas infelizmente os palestinos tomam posição bastante contrária. O exército israelense revela à imprensa internacional postos do Hamas em áreas civis. O melhor do futebol internacional aqui em Israel. Aumento na isenção de impostos para importação até $300. E a inflação e os preços. O que acontece em Israel? Vamos tentar colocar alguma ordem nesta bagunça. Antes de iniciarmos, eu quero pedir a você que, se ainda não se registrou no canal, faça-o agora. Também acione o sininho para ser informado quando novos vídeos apareçam. E ajude-nos compartilhando o nosso vídeo com seus amigos e familiares e deixando o seu like aqui no YouTube, porque isto é muito importante para nós. E, sem mais delongas, vamos às notícias. O exército de Israel publicou amplamente na quinta-feira passada a localização de diversos depósitos de armas, munições, túneis secretos e fábricas de mísseis na região de Gaza. A esmagadora maioria destas unidades se encontra em sensíveis áreas civis, tais como dentro ou sob hospitais, mesquitas e escolas. Um túnel de produção de armamentos tem sua entrada numa mesquita e passa por baixo de uma densa área comercial em Gaza, frequentada por milhares de pessoas diariamente. É sabido que grupos terroristas utilizam áreas civis como escudo para suas ações. Durante a operação Guardiões da Muralha, houve uma onda de críticas a Israel após o bombardeio de um edifício onde se concentravam diversos escritórios da mídia internacional. Todos foram avisados a tempo sobre o bombardeio e houve o tempo necessário para a retirada tanto das pessoas como de seus equipamentos. O prédio foi bombardeado porque neste mesmo prédio funcionava um depósito de arma do Hamas. Para evitar novas críticas em caso de futuro confronto, o Comando Militar de Israel optou por revelar a localização destes depósitos e fábricas, documentá-los com fotos e mapas para facilitar o trabalho da mídia internacional. Em Israel, uma parte significativa do público não gostou da revelação, pois acreditam que isso possa, por um lado, expor informantes e, por outro lado, causar um expurgo de fontes confiáveis de informação. Israel hospedou pela segunda vez consecutiva o jogo final da Supercopa da França, o famosíssimo Trophée des Champions. Este ano jogaram PSG versus Nantes e as equipes vieram completas. Messi, Neymar, Sérgio Ramos e outros astros estiveram no Muro das Lamentações antes do jogo e lá depositaram seus pedidos conforme a tradição. O jogo teve lotação completa e terminou 4-0 com 2 gols de Neymar, um de Messi e outro magnífico gol de Sérgio Ramos. Com o resultado, o PSG se sagrou campeão da Supercopa da França. Na tarde anterior a domingo, em Haifa, o Tottenham da Inglaterra enfrentou a Roma da Itália. Apesar do total domínio dos ingleses, foi a Roma quem marcou o único gol da partida, que terminou 1-0 para os italianos. No próximo domingo, teremos aqui em Israel Juventus da Itália enfrentando o Atlético Madrid.
O jogo também ocorrerá no estádio Bloomfield de Tel Aviv. E para coroar a parte esportiva, o Maccabi Haifa continua subindo em direção às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Num jogo emocionante, o Maccabi Haifa derrotou o Olympiacos em sua própria casa na Grécia pelo elástico placar de 4-0. O próximo adversário do Maccabi Haifa será o Apollon Limassol de Chipre. E ainda na parte esportiva, no mês que vem, em setembro, Israel hospedará a Copa Europeia de Basquete. As relações com a Jordânia entram num rumo de melhora. Após a recente visita do primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, ao rei Abdallah II em seu palácio na cidade de Amman, os dois países anunciaram hoje planos para a criação de uma zona industrial comum na região fronteiriça de Beit Shean, o que deve trazer milhares de novos empregos e desenvolvimento em ambos os lados da fronteira. Já foi construída uma ponte para unir os dois lados. Infelizmente, nesta mesma manhã, a autoridade palestina anunciou um aumento de 4,3% no salário pago a terroristas que assassinaram 9 judeus na Universidade Hebraica de Jerusalém há exatos 20 anos. Esses terroristas já receberam 8 milhões de shekel israelense, correspondente a 2,5 milhões de dólares ao longo desses 20 anos, e terão aumento a partir de hoje de 7.300 para 8.300 shekel, ou seja, 2.680 dólares por mês ou 14.500 reais por mês por terem assassinado judeus na Universidade Hebraica de Jerusalém. Uma vez que o nível salarial na autoridade palestina é muito baixo, esses incentivos a assassinos funcionam como incentivo ao terror. E isso leva a mais vítimas de ambos os lados e também, infelizmente, ao aumento da rejeição popular a qualquer negociação com quem financia o terror. Assim, enquanto Israel vem estreitando relações com Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito, Jordânia, Marrocos, Sudão e outros países árabes, a autoridade palestina aprofunda o fosso que o separa do mainstream israelense. Os consumidores de Israel podem importar até o momento produtos de valor até 75 dólares por envio internacional sem pagar qualquer imposto. O Ministério da Fazenda está analisando aumentar este limite para 300 dólares por envio, ou seja, algo como R$ 1.600 por envio, numa tentativa de reduzir o alto custo de vida aqui no país. Ocorre que muitos produtos em Israel têm importador exclusivo, que colocam preços muito acima dos praticados em mercados internacionais. Por exemplo, produtos como pasta de dente, desodorantes, sabonetes em Israel custam o dobro e até mais do que isso do que o preço médio na Europa. Isto ocorre com imensa quantidade de produtos. Ao multiplicar por 4 o valor permitido para compras pela internet, o governo busca criar uma concorrência a estes importadores exclusivos, buscando levar a substancial baixa nos preços no mercado interno. O israelense já é hoje um dos maiores compradores per capita em sites como AliExpress, Amazon, eBay e Wish. E a nova faixa poderá aumentar sensivelmente as compras online. E já que nós falamos em preços, o dia de hoje traz muitas novidades. Aumento na energia elétrica a partir de hoje, 8,6%. Derivados do leite sobem 4,9%. O aumento no preço da energia se deve ao brutal aumento de quase 100% no preço do carvão, o principal insumo das nossas termoelétricas. O aumento se deve à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que são as principais fornecedoras de carvão no mundo. A água aqui é muito dependente da energia elétrica. A água do Mar da Galileia é bombeada de forma elétrica e a água dessalinizada também utiliza energia elétrica. Por lei,
o preço da água só pode ser alterado nos meses de janeiro e julho. Portanto, prevê-se novos aumentos em janeiro próximo. Na onda de aumentos, os maiores importadores de produtos alimentícios e de toucador resolveram também aumentar seus preços, apesar da queda no valor do dólar, que deveria levar a uma diminuição de preços. Isto levou a principal confederação israelense de trabalhadores, a Estradut, a propor boicote a esses produtos. Assim, a partir de hoje, começam a circular lista com todos os produtos importados por essas empresas, anúncios em jornais, TVs e até em cinemas, chamando a população para aderir ao boicote. Jovens de grupos juvenis, aposentados e sindicalistas estão se colocando na porta dos supermercados, distribuindo a lista de produtos a serem boicotados. A rede Osherad decidiu tirar das suas prateleiras todos os produtos da Unilever, incluindo sabonete Dove, sopas Knorr, sopa Thelma, toda a linha de biscoitos, etc. Isso porque há uma imensa pressão popular para que os supermercados apresentem produtos concorrentes de qualidade similar e algumas redes já começam a trocar seus fornecedores. Mas também há boas notícias. Os derivados de petróleo, inclusive a gasolina, tiveram a maior redução da história nesta virada de mês. A gasolina caiu quase 20% em função de uma grande conjugação positiva de fatores. Primeiro, o governo diminuiu o imposto sobre a gasolina. A valorização do shekel reduziu o preço em dólares o preço em shekel dos derivados de petróleo. E, finalmente, a queda no preço internacional do petróleo também ajudou. 3 fatores positivos que se conjugaram a favor da população. Desde que o movimento terrorista Hezbollah se estabeleceu no Líbano, as relações entre os dois países vêm se deteriorando gradativamente. O grupo terrorista Hezbollah assumiu o controle de praticamente toda a área sul do Líbano, que é aquela que faz fronteira com o norte de Israel. O exército libanês, por exemplo, não tem permissão de entrar na área e atentados terroristas ocorreram ao longo dos anos de forma crescente. O Hezbollah também se fortaleceu na arena política e passou a ser um dos partidos mais fortes dominantes no parlamento libanês. A fronteira marítima entre Israel e Líbano é um assunto bastante delicado e tem sido um motivo de divergências. O espaço em disputa é bem pequeno, mas com imenso potencial energético, dadas as reservas de gás natural na região. Israel já propôs ao Líbano inúmeras vezes uma exploração conjunta das forças de gás, o que poderia inclusive melhorar a terrível situação econômica por que passa o Líbano. No entanto, foi totalmente negada essa possibilidade pelo Líbano. Israel decidiu então explorar o gás em suas áreas territoriais. É importante assinalar que a exploração se dá fora da área em litígio, embora esteja muito perto dela. O Hezbollah tenta sabotar os esforços israelenses e enviou 4 aviões não tripulados que foram abatidos no ar. Os Estados Unidos vêm tentando conseguir um acordo para a delimitação da fronteira marítima. Afinal, o espaço em litígio, como eu disse antes, é muito pequeno. O diplomata Amos Hirstein está numa maratona para conciliar interesses de ambos os países e anunciou-se no final desta manhã que houve importante progresso com a proposta israelense apresentada ao presidente do Líbano, Michel Aoun. É muito importante ressaltar que foram altas fontes libanesas que disseram que há esta aproximação entre as propostas libanesas e israelenses. Isto significa que o governo libanês autorizou a liberação desta informação. Há que se informar que Israel pretende iniciar a extração de gás já no dia 1º de setembro próximo, e é bastante importante que estes acordos sejam finalizados para que isto possa ocorrer em paz. A atual crise entre Ucrânia e Rússia, que são os maiores fornecedores de gás para a Europa, abrem um potencial imenso para o fornecimento de gás destas jazidas
para a Europa, substituindo a importação destes países em litígio. O Líbano só teria a ganhar com isto. Israel já está trabalhando e, como eu disse, as plataformas já estão montadas, estão fazendo as suas instalações para iniciar a exportação de gás no dia 1º de setembro. O Líbano faria muito bem de se juntar a esses esforços e, em conjunto, exportarem o tão necessário gás para a Europa. Amigos, por hoje é o que tínhamos. Deixo-lhes aqui um imenso abraço. Repetindo, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso noticiário. Nos encontraremos com notícias novamente na próxima segunda-feira, mas antes, na quinta-feira, o Radar do Mundo Judaico, sempre com assuntos palpitantes. Até lá, meus amigos!